Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio Bretas, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, graça e paz você que está sempre aí junto conosco pela Rádio Sudoeste, também pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Se você não se inscreveu lá no canal, né, pastor? Se inscreva e faça parte dessa família. É um youtuber, aleluia. Pastor Márcio, na sua época, né, tinha um desenho que era o Pequeno e Fantástico Mundo de Bob. E era um menino com cabeção, tipo o seu assim, que se você emagrecer vai ficar com cabeção, né? E ele criava fantasias em todo aquilo que era o seu universo como criança, né? Então ele conseguia brincar, ele era astronauta, ele ia para o faroeste, ele conseguia criar ali os seus mundos, né? Onde ele interagia com coisas que para ele era algo que sim, verdadeiro, né? Por isso o nome, o Pequeno e Fantástico Mundo de Bob. Hoje em dia a gente via, né, com uma grande frequência, o Pequeno e Fantástico Mundo do Facebook, o Pequeno e Fantástico Mundo do Instagram, né, do Twitter, de tantas pessoas que criavam algumas situações, né, que você observava que não era verdade. Então todo mundo na internet estava feliz, todo mundo estava contente, todo mundo estava viajando, todo mundo estava comendo fora, todo mundo com dinheiro, filho anjo, filha anja, né? Todo mundo feliz, todo mundo contente, e todo mundo bem, e todo mundo mentindo, que aquilo não era uma verdade. A grande maioria não era uma verdade. Então aquilo que a gente postava era algo que de bonitinho nós estávamos fazendo. Mas aquilo que de feio acontecia, a gente não colocava, porque a gente queria o like e curtida naquilo que era o nosso pequeno e fantástico mundo, porque nem tudo que nós colocávamos ali era uma verdade. Junto com isso eram os pensadores. Agora todo mundo entende de teologia, todo mundo entende de religião, todo mundo entende de igreja, todo mundo entende de família, todo mundo entende de governo, todo mundo entende de saúde pública. Então ele levantou um monte de cabeção, tipo o Pequeno e Fantástico Mundo de Bob. Na verdade, ninguém tem profundidade. A grande maioria, papagaio de pirata, replicando aquilo que eu via. E quando veio a situação desse novo coronavírus, algo interessante acontece. Você vai ver que as publicações, né, do que eu estou fazendo e tal, esse monte de fantasia, né, que muitas pessoas colocavam na rede social, diminuiu bastante. Agora a gente percebe uma realidade daquilo que esse momento pôde trazer para muitas famílias. Então tem gente procurando ajuda de verdade, tem gente procurando cura de verdade, tem gente procurando restauração, tem gente procurando Jesus de verdade. Porque a realidade de si foi revelada e acaba não precisando colocar aquilo que é a rede social. O salmista, no Salmo 32, versículo 2, ele diz assim: feliz é aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisa ruim, coisa má, e o que não age com falsidade, e aquele que não age com hipocrisia. Então, esse texto, né, dá um leque para a gente pensar em bastante coisa. A palavra feliz é aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisa ruim. Tem muita gente que vai para a internet colocar uma linha de pensamento, né, de raciocínio com maldade no coração, cara. E diz aquele que não age com falsidade, e muita mentira. E a gente vê isso constantemente. São essas pessoas que ficam oprimidas, são essas pessoas que ficam intertidas e perdendo tempo, desligadas, desconectas, porque queriam imprimir uma mentira de si mesmo. Então a gente está aproveitando esse tempo desse novo corona para revelar, para tirar o véu, né? Aquilo que é a verdade de cada um. Que a gente possa aproveitar esse tempo, pastor Márcio. Ali na internet nós vemos assim, muitas pessoas que gostariam de ser e de ter, na realidade, aquilo que elas colocam, que elas postam ali. Eu lembro, pastor, aí no nosso tempo mesmo, né, quando a gente tinha a foto, né, o retrato, e aí você tirava o retrato ali para você guardar de lembrança mesmo ali para o casal, para a família, de vez em quando pegar aquele álbum e olhar. 36 fotos e torcia para não errar. Hoje não, era assim, para reunir a família para ver, olha, lembrando, né? Hoje não, a gente posta, a gente não, que eu não estou falando no geral, mas para poder o outro ver, né? Quem nós somos de mentira, o que nós temos de mentira, né? Então as pessoas se perdem muito nisso. Deixa eu brincar. Eu vi uma pessoa colocou, Lucas, no Facebook, assim, né, uma Land Rover, e colocou vendo,
por conta da pandemia, é uma nave, mas eu preciso, né, estar aqui postando, porque eu estou só vendo. Se você quiser ver comigo, vê também. Esse achei legal, criativo. É verdade. É verdade. A gente precisa entender o seguinte, quando o senhor estava falando aí, eu lembrei de um cara na Bíblia, pastor, que mesmo lá na antiguidade, ele já vivia esse mundo aí. Jacó, ele demonstrava ser aquilo que ele não era, né? E ele queria ter aquilo que ele ainda não tinha condições para ter, mas aí ele viveu por um longo tempo dessa forma e Deus foi tratando até que ele teve um encontro com Deus. Depois desse encontro, verdadeiramente, aquele Jacó que era o que estava escondido, que era o falso, né? Aquilo caiu por terra e verdadeiramente ele é transformado. Porque o camarada, ele desejava, ele fazia, ele queria, mas dentro dele era uma batalha, porque as pessoas olhavam um Jacó, mas ele sabia a batalha que ele enfrentava, né, para demonstrar ser o que ele não era. Então, depois que ele teve um encontro com Deus, aí a capa caiu e verdadeiramente agora vem um Jacó de verdade que foi transformado e agora é Israel. Deus chama agora ele de Israel. Hoje é assim, pastor, pessoas que vivem demonstrando para o outro aquilo que ela não é, mas dentro dela ela vive uma batalha que, se não tiver um encontro com Deus, querido, não deixar como Bartimeu deixou a capa cair, né? Você vai viver nessa luta, cara, até o fim da tua vida. E isso é ruim, pastor, porque a pessoa fica enferma emocionalmente, sabe? Por isso que às vezes a gente se espanta, fala assim, pô, fulano fez isso? Por quê? Porque a gente enxergava um fulano que demonstrava uma coisa que ele não era. Lá dentro era um Jacó mesmo, que estava perdido, precisava de um encontro com Deus. Eu sempre tive muito receio, né, nessa construção de vida, seja para o meu filho, seja para o meu amigo, seja para a igreja, seja para Deus ou para quem quer que seja. Imprimir algo daquilo que você não é. E se é para você falar de mim, você vai falar da verdade. O senhor não fala das mentiras o senhor fala daquilo que é, não. O cristiano é assim mesmo. E aquilo que eu tento melhorar também é visível, porque vejo que é uma dificuldade, preciso tomar vergonha na cara e preciso melhorar. A bem da verdade, tem muita gente que se veste, né? Vai lá, vai fazer igual o Naamã, vai pegar ali uma Bíblia de 60 quilos, colocar do lado, um negócio de lantejoula aí brilhando e vai fingir alguma coisa que não é. Naamã era a mesma coisa. Quem olhasse para Naamã era um general, cara, de guerra, renomado. Mas quando ele chegava em casa e tirava a roupa, todo mundo via a lepra dele. Naquilo que é verdade hoje da internet, não importa, ou da própria casa, quantas famílias, pastor, saem daqui quando estão chegando na igreja, dentro do carro, vão parar de brigar que a gente chegou na igreja. Aí desce, dá beijinho, recumprimenta todo mundo na igreja. Oi, querida, paz do Senhor, Deus abençoe. Quando entra no carro, começa o quebra-pau de novo. Quantas vezes? Isso aí, né, dessa imagem que a gente tenta imprimir, onde a gente não deixa o Espírito Santo trazer cura e libertação, é que tem oprimido pessoas dentro da igreja. E são essas pessoas que, ao invés de serem curadas, quando saem daquilo que são suas igrejas e etc., saem falando mal, porque não aguentam o confronto, não aguentam a verdade, porque criam um pequeno e fantástico mundo de ilusão a respeito de si mesmo, do evangelho e da igreja. O legal, pastor, que o Bob, ele só sonhava coisa boa, coisa legal, entendeu? Ele fantasiava um monte de coisa legal. As pessoas não, cara, fantasia um monte de coisa mais ruim. Aquele exemplo que o senhor deu de pessoas que perdem tempo para ir para Facebook, para falar, sabe, para criticar, para apontar. O Bob não pensava assim. O Bob era muito doido, mas era só coisa boa. Então a gente precisa entender o seguinte, querido, a vida é uma realidade. E se você continuar viajando aí nas ondas aí não sei se nem a palavra certa é essa, da internet, querido, a gente precisa entrar numa realidade. E sabe, pastor, o tempo que a pessoa fica fingindo ser quem não é, ela estava fazendo alguma coisa útil para realmente ela ser aquilo que ela deseja, e não ficar fingindo, né? Pessoas que são levadas muito por aquilo que é a aparência, né? Hoje você é muito medido por aquilo que é a sua aparência, né?
Se você tem, você é o cara. Se você não tem, você não é nada. Então Jesus nunca enxergou ninguém assim. Se fosse assim, não teria chamado os discípulos, pescadores, cobrador de impostos, gente, né, que talvez era desprezada em algum sentido na sociedade, mas Jesus não estava olhando para isso. Eu tenho certeza que nesse dia, Jesus está olhando para o teu coração. E o que Ele quer é que você viva na verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra. Querido, beijo no teu coração. Não deixe a falsidade e a hipocrisia fazer parte da sua vida. Pelo contrário, seja o mais parecido com Cristo que você puder, porque Ele caminhou trazendo a verdade, essa verdade que liberta. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique na paz.